Aí, Fel, tudo certo com vocês? Bom, mano, eu já vou começar aqui com talvez a notícia mais amadora que eu já vi nessas últimas semanas. Talvez até a notícia mais amadora do ano, que no caso é a contratação do Bruno Spindel para executivo de futebol, né? Ele que eu até trouxe aqui ontem, que já tinha até dado ok para as condições ofertadas pelo Corinthians, já tava praticamente tudo certo, só faltava assinar. Só que aí, cara, de um dia pro outro também, simplesmente melou, acabou, já era, né? Ele afirmou em nota oficial hoje pela manhã que estava encerrando as negociações com o clube, porque, pasmem, o Corinthians demorou para me enviar o contrato. É isso, já tava certo desde o dia 24, faltava só colocar a caneta no papel, o famoso preto no branco. Só que aí, cara, passaram 1, 2, 3 dias e nada de chegar alguma coisa, e aí ele só desistiu, né? Falou, pô, também não dá pra ficar aqui esperando que nem trouxa. E aliás, um dos supostos motivos que se apurou aí pra essa demora por parte da diretoria, vocês não vão acreditar, cara, foi porque o presidente ficou sabendo que ele teria sido um dos maiores responsáveis pela demissão, não só de uma, mas de 2 vezes do Dorival quando tava no Flamengo, tanto em 18 quanto em 22. E aí, pra evitar qualquer tipo de desgaste, qualquer tipo de climão internamente, eles só não enviaram o contrato e esfriaram a negociação. Agora eu te pergunto, cara, vamos lá, vamos fazer esse exercício aqui. Se realmente foi por isso, desse lance com o Dorival e tudo, porque não foi confirmado também, por que ninguém, sei lá, ficou sabendo disso antes? Assim, eu acho que não é um trabalho muito difícil você pesquisar a vida de alguém, ainda mais público como a dele, que tem notícias o tempo todo. Por que primeiro teve que fechar com ele, deixar esperando, pra só aí no dia de assinar ficarem sabendo dessa história? Te falar, cara, é uma incompetência tão grande que às vezes eu acho que é até proposital, sabe? E, mano, de última hora essa notícia, hein, Fiel? O Corinthians que desistiu aí do Bruno Spindel, eu acabei de falar, né? Parecia que ia trazer o Paulinho, se falava em outros diretores também. Só que de última hora, e eu até tirei alguns minutos pra regravar essa parte aqui, o Corinthians acabou fechando com o Marcelo Paes pra chefiar o departamento de futebol. Pois é, ele que já havia sido cotado lá atrás, há mais ou menos 2 anos, pra assumir o cargo de CEO no Timão, ali na época do Augusto Melo, hoje deixou o Fortaleza e avisou que está a caminho do Corinthians. Aliás, ele não era só um CEO do Fortaleza, não era só o presidente, o cara que comandava lá, é também o presidente da Liga Forte União, a LFU, da qual o Corinthians faz parte e é o maior representante, e agora ele vem pra trabalhar justamente no Timão. E olha, cara, falar pra vocês, hein, mano, eu jamais esperava ver uma notícia como essa. Eu já tinha até gravado sobre possivelmente trazer o Paulinho, como eu falei, ou de estarem só enrolando pra no final colocar algum conselheiro e fingir que tentaram, mas tá aí, cara, tá aí. Eu surpreendi e tenho certeza que muita gente não entendeu nada também, até porque é um cara muito bom. Eu não tava esperando que viesse realmente um cara de nome, um cara com casca. Fez um grande trabalho no Fortaleza enquanto estava na Série A, foi responsável pela maior campanha do clube na história, mas agora que foram pra Série B, deu aquela derrapada que não era muito difícil de acontecer, ainda mais com tanto de investimento no futebol, pelo menos saiu com aquela sensação de missão cumprida e em busca de novos ares, né? E é isso, baita notícia, que seja muito bem-vindo e tomara que consiga trabalhar. Acho que ele, né, diferente do Fabinho e outros que poderiam vir, vai ter uma casca maior pra aguentar esses conselheiros, fazendo zum zum no ouvido dele, né? Boa notícia. E o Botafogo, Fio, parece que tá sofrendo um desmanche, né? Com vários jogadores sendo oferecidos, outros até vendidos, como o Marlon Freitas, que foi pra porcada. Realmente tá pra negociar o Savarino com o Corinthians, viu? No começo eu pensei que era apenas uma especulação, porque, pô, camisa 10, titular e com contrato, como é que esse cara vai vir? Só que a real, cara, é que ontem o Pedro Ramiro da Record apurou que o Corinthians teria avançado nas negociações com o venezuelano desde antes do Fabinho Soldado sair. Acredite se quiser, cara, mas acho que mais de um mês atrás o Fabinho Soldado já estava conversando com o jogador e agora saiu que a ideia do negócio é de fazer uma troca entre jogadores, onde viria Savarino e iriam pra lá, sem envolver nenhuma moeda, sem envolver custo pra ninguém, só na base da troca. E aliás, como o salário barra custo dele chega a 800 mil por mês, a tendência é que seja um jogador do Corinthians nessa faixa também. Sei lá, talvez um Félix Torres, um Pedro Raul, um Fagner da vida, não sei, mas também pode ser uma promessa ali que não custa caro, mas que é valioso, que eles podem revender no futuro. É uma coisa que pode acontecer também. Então, isso ainda é um assunto pra se apurar melhor, mas que as negociações realmente existem, tá? Como eu falei, parece que o Botafogo realmente tá se desmontando. Já vi notícia que o Barbosa, zagueiro, pode sair, o Marlon Freitas já tá no rival, o lateral Alex Telles também pode sair. Enfim, os caras estão liberando geral. E o Savarino, meus amigos, se vier pro Corinthians, enfim, seguimos apurando com quem será essa troca. E a depender do nome, né, talvez um Félix Torres, um Kaká, um Pedro Raul da vida, eu não tenho como reclamar de jeito nenhum, tá? E essa informação do Samir Carvalho, hein, que o Romero supostamente deseja renovar com o Corinthians e ele já teria até aceitado receber um salário 50% menor do que o que ele recebe atualmente. Pois é, já pensou se o Corinthians realmente renova com o Romero? Porque a informação é essa, o paraguaio aceitaria receber até 400 mil reais para ficar no Corinthians por mais um ano, praticamente um contrato de produtividade, não é mesmo? Só que assim, cara, eu não sei, aí é uma opinião minha, se a questão dele é de custo-benefício. Pra mim, só acabou, é só um fim de ciclo, tem que encerrar, de
qualquer forma. Porque é claro, o Corinthians pensa em economizar, é um cara que custa ali os seus 850 mil pra mais todo mês, só que eu acho que é tipo queima de estoque, sabe? Que você faz até liquidação, você vende com 80% de desconto, só pra girar o estoque e vir novos produtos. Pra mim é isso. O Corinthians precisa de novos rostos, de novas lideranças, dar espaço pra outros jovens que estão surgindo agora. E querendo ou não, mano, por mais que o Romero não alcance mais aquele nível técnico do ano passado, por mais que o treinador não olhe pra ele com os mesmos olhos de antes, ele ainda pode tirar uma vaga de muitos jogadores talentosos por ali. Então, pelo menos na minha visão, nem 400 mil, nem 200, nem de graça eu aceitaria essa renovação do Romero. É entender que já deu, sai por cima enquanto ainda dá, com esse título de Copa do Brasil, e se quiser, cara, volta um dia como diretor, como coordenador. Eu tenho certeza que isso pode acontecer um dia, mas hoje é aquilo, cara, clima zero pra esse tipo de notícia, falou? Dito isso, eu imagino que não vão renovar, tá? Acho que até o próprio Romero sabe disso. Mas o que vocês acham? Será que conta? Será que vale ainda? Cara, e esse lance do transfer ban que o presidente prometeu resolver até o final do ano foi prorrogado pro começo do ano que vem, onde agora, fiel, o Corinthians busca resolver essa situação no dia da abertura da janela, no dia 3 de janeiro. Só que olha só, diz do Globo Esporte também que a diretoria está tentando negociar com o Santos Laguna para não pagar cerca de 1 milhão de euros em relação aos juros do valor original, que era de 6 milhões e meio de dólares, né, o valor da compra que tá devendo, e o Timão tá tentando dar aquela jogada, né, do tipo assim, se eu te pagar à vista tem desconto? Será que se eu te pagar aqui 35 milhões já não é o suficiente? E olha que assim, mano, desde o começo, o Santos Laguna só tava aceitando derrubar a punição se recebesse 90% do valor à vista. E não é 80%, não é 70%, é 90%, praticamente tudo. Então, o Corinthians vem fazendo aquele jogo de cintura nas últimas semanas, vem tentando levar na lábia, mas caso não consiga também, vai ter que pagar do mesmo jeito. Meio que eles estão numa posição muito confortável, né? Que não faz sentido abrir mão desse dinheiro, porque eles sabem que o Corinthians vai ter que pagar uma hora ou outra. E aliás, não é só o Santos Laguna não, tá? O Corinthians também tem que se preocupar com o transfer ban que tem na CBF, porque não pagou a segunda parcela do Ranieri pelo Cuiabá e é outra punição ativa que o Timão tem. E, inclusive, se conseguisse esse desconto com os mexicanos, já daria pra usar esse dinheiro ali pra inteirar nessa dívida, que hoje é de 18 milhões de reais. Então, irmão, no total, tá praticamente 60 milhões de reais que o Corinthians tem pra pagar só pra se livrar do transfer ban. Por isso o pedido de empréstimo, fiel, de 70 milhões com a LFU, porque tá desesperado, mas é isso, né? Vamos ver se conseguem essa proeza aí de baixar esse valor, de não pagar os juros, porque se conseguir, ótimo negócio pra gente. Se não conseguir também, fazer o quê? Tem que pagar, né? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians!